Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje nós vamos ter um aulão de Modal Verbs. E por aulão eu não quero dizer que vai ser uma aula muito extensa, mas sim que a gente vai aprender 5 Modal Verbs em alguns minutos. Então, os Modal Verbs que vamos ver nessa aula seriam can, could, must, should e would. Como usar essas palavras no inglês. Existem mais verbos modais, mas hoje a gente vai ver esses 5. Primeira coisa que eu quero comentar sobre os verbos modais. Alguns deles, não todos, também pode ser usado para fazer a pergunta, então ele é usado como auxiliar, e também para fazer frases negativas. Por exemplo, can pode ficar can't, could, couldn't, e também ser usado na pergunta. Então vamos lá ver mais sobre os modal verbs. Então, primeiro temos o can e o could, que podem confundir, então vamos ver eles juntos. Can pode significar poder, conseguir, saber fazer. E could pode ser poderia, conseguia, sabia fazer e também podia, então no passado, em alguns casos. Por exemplo, you can go now. Você pode ir agora. You can go now. He can speak English. Ele sabe falar inglês. Então também tem esse sentido de habilidade, de saber fazer alguma coisa. You can do it. Você consegue fazer isso. Então, olha, 3 significados diferentes, o can. E na próxima aqui com could. Could you help me? Você poderia me ajudar? Nessa frase a gente também pode usar o can. Can you help me? Você pode me ajudar? O could fica um pouco mais educado. Então pode ser can you help me? Or could you help me? Os dois são aceitos nessa situação de pedir alguma coisa para alguém. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma habilidade ou uma possibilidade no passado, a gente não vai poder ter essas opções. Por exemplo, I couldn't dance, but now I can. Eu não podia, não sabia dançar, mas agora eu sei. Então, estou falando de uma habilidade que eu não tinha no passado. Ou I could watch TV all day. Eu podia assistir, eu tinha essa possibilidade, eu podia assistir TV o dia todo. Então, é uma coisa do passado, não posso trocar por can, porque can está no presente. Então, seria essa a maior diferença de presente e passado. E quando a gente faz um pedido, o could fica um pouco mais educado, como no português. A gente pode falar, pode me ajudar? Ou você poderia me ajudar? Fica um pouco melhor. O próximo par seria must e should, que também confunde às vezes. Must é deve e should deveria. Geralmente nas explicações a gente vê que o must é uma obrigação, né, um dever, e should é um conselho. Mas existem outras coisas também. Por exemplo, you must be tired. Você deve estar cansado. Isso não é uma obrigação, você deve estar cansado, mas é que eu estou adivinhando alguma coisa. Então, quando eu estou adivinhando, deve ser, pode ser que seja, né? No caso, you must be tired. Você deve estar cansado. Então, não é um dever de obrigação nesse caso. You must follow the rules. Você deve seguir as regras. Nesse caso, sim, uma obrigação. You must follow the rules. You should sleep early. Então, isso é mais um conselho, não é uma obrigação. Então, é mais amigo falando, né? You should sleep early. Você deveria dormir cedo. You should exercise. Você deveria fazer exercício. You shouldn't eat chocolate. Você não deveria comer chocolate. Então, também pode ser usado no negativo. E para encerrar o would, que às vezes confunde porque ele sozinho não pode ser traduzido para o português. Ele, na verdade, ele altera o verbo que vem com ele. Então, ele muda o verbo para iria. Por exemplo, like é gostar. I would like, eu gostaria. I would like to talk to you. Eu gostaria de falar com você. I'd travel more. Eu viajaria mais. A versão com contração do would, né? Que I would fica I'd. I'd travel more. I wouldn't do that. Eu não faria isso. Do fazer, wouldn't do, não faria. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Então, o would sozinho ele não significa nada, depende do verbo. Então, ele vai alterar o verbo para iria. Então, algumas pessoas perguntam, mas isso é presente, é passado? Na verdade, é um tempo hipotético, né? Eu viajaria, não é eu viajei ou eu vou viajar. Então, às vezes as pessoas confundem porque não conseguem colocar o would nem no presente nem no passado, porque ele é uma situação hipotética. Então, agora é hora de praticar. Comente um exemplo para cada modal verb. Então, temos o can, could, must, should e would. Vocês podem voltar no vídeo, ver os exemplos que eu criei e criar os exemplos de vocês para praticar. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday!